mundo. Boa tarde para quem está me vendo por aí. Muito bom estar aqui. Um desafio, né? Falar depois das meninas que falaram em qualidade de vida, no estresse, na gestão disso, e eu falar de finanças. Eu prometo que eu vou trazer isso da forma mais leve que eu puder. E de uma forma voltada à prática. Eu já me comprometo com quem está me assistindo por aí, quem está me assistindo por aqui, a não fazer uma palestra cansativa. Me cobrem isso. Eu vou trazer 2 tabelinhas só, bem pouquinho o número, tá? Calma, RH, brabo, né? Triste, mas não, tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente se dá as mãos, vamos conseguir, porque esse tema é importante para todo mundo. Esse tema é fundamental para todo mundo e ele fala sobre uma dor que todos nós temos em nossos negócios, que é a gestão financeira. E mais do que gestão financeira, o que eu vou falar aqui hoje é sobre planejamento financeiro, mas de uma forma prática e focada na execução. Por isso que ele tem esse nome, por isso que a palestra tem esse nome, porque o foco é execução. Quantas vezes que a gente já se posicionou dentro dos nossos negócios, fazendo mundos e fundos, agora eu vou, ano que vem, eu vou matar a pau. Aí passa o Natal, tu pega aquele feriadinho e planeja todo o negócio, bota, agora eu vou fazer isso, e não faz. Até no primeiro dia, na primeira semana, a gente consegue. Tem sentido? A gente começa e as coisas acabam não acontecendo como a gente pensou. Por que isso acontece? Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas mais do que falar sobre isso, eu vou procurar trazer formas de, independente do porte do negócio, eu faturo 10 mil, faturo 100 mil, faturo 1 milhão, faturo 10 milhões. Independente desse porte, o que eu devo fazer para que efetivamente eu crie um plano e mais do que criar um plano, eu execute esse plano. Então esse sou eu, como vocês podem perceber. Eu tive de atualizar minha foto, porque eu comecei a sofrer bullying, porque a minha foto era de 2017, na apresentação anterior, e o pessoal está perguntando se era meu filho. Não, agora está claro que sou eu aqui na foto. Então eu sou pai do Murilo, pai da Helena, marido da Dênia, filho do seu Saul e filho da dona Irene, seu Saul advogado, e a minha mãe professora do estado. Sou gremista, sofro por causa disso. Mas fazer o quê? Desde pequeno, grande apreciador de churrasco e de café. Inclusive, Lise, eu fui o responsável por consumir acho que umas 2 térmicas hoje aqui pela manhã. Eu também tenho a minha empresa, eu tenho empresa de consultoria há 18 anos, eu já tive outros negócios, tenho outros projetos também. Sou palestrante há bastante tempo e consultor empresarial nesses mesmos 18 anos que eu tenho meu negócio. Falo pelo Brasil todo, adoro fazer isso. Hoje a gente tem um time que cada vez fica maior, que me ajuda, sobretudo na execução das consultorias, mas essa função desse contato eu não abro mão, porque eu gosto. Estou sempre para lá e para cá. E sou responsável por alguns projetos, eu vou falar no final do programa que eu desenvolvi agora, que está tendo um sucesso bem legal, que é o programa Lucrador. E existem outros projetos que a gente faz aí, tem tido um resultado bacana. Mas o que eu quero... aqui é onde a gente está. Então, tanto a página que é nova, a gente está começando a página da SGE, como a minha página do Instagram. Sigam, comentem, chamem por lá, a gente vai trocando ideia. Os canais do YouTube, o canal do LinkedIn, enfim, a gente está em tudo quanto é lugar. Porque é importante estar onde as pessoas estão para conseguir se comunicar bem, e eu sou fã da boa comunicação. E aí a primeira provocação que eu faço, e acho que isso conversa muito sobre por que o planejamento muitas vezes não funciona, é isso. Quando a gente não sabe onde a gente está, como é que a gente vai ter clareza de onde a gente quer chegar? Pessoal das humanas, tem sentido? Como é que eu vou dizer que eu quero ser algo se eu não sei quem eu sou? Como é que eu posso dizer que a minha empresa vai chegar em algum lugar se eu não sei exatamente onde é que ela está? Parece fácil, né? Parece simples, mas vocês não têm ideia. Eu, pessoalmente, já atendi mais de 2.000 empresas em consultoria. A quantidade de negócios não sabe a sua situação atual. Volto a dizer que fatura 5 mil, que fatura 500 mil. Não é isso. Não é isso. É não saber onde a gente está. Isso acontece em qualquer porte. E o que é o planejamento na real? O ato de planejar é a definição de dizer onde eu estou, para onde é que eu quero chegar. Planejar é a forma que eu tenho de ir do ponto A
para o ponto B. Isso é planejar. Como eu vou saber onde eu vou chegar se eu não sei onde eu estou? Como eu vou chegar em algum lugar se eu não tenho um caminho? De que adianta eu ir por um caminho se eu não sei onde é que eu vou no final? Isso é planejamento do jeito mais simples do mundo. Isso pode ser feito numa folha de papel, pode ser feito no notebook, pode ser feito onde quer. A ferramenta é o que menos importa. É o que menos importa. O que interessa é eu saber onde eu estou, onde eu quero ir. O que é o objetivo? Eu vou começar trazendo esses conceitos, mas não se preocupe que depois eu vou dar passo a passo como é que a gente constrói isso. Onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar com o meu negócio? Onde que eu quero chegar com o orgânico? Onde eu quero chegar com uma empresa de consultoria? Onde eu quero chegar com uma empresa de construção? Onde eu quero chegar com o meu negócio? Onde eu quero chegar efetivamente? Como eu sei se eu cheguei lá? Eu vou falar disso durante esse nosso papo hoje. Como eu sei que se eu cheguei? Porque eu posso dizer que eu vou ser o maior cowork da América Latina. Maravilha, né? Como é que eu sei que eu sou? Quando eu digo um dia, acordei, digo, olha, eu sou. Por quê? Não, porque eu levo em consideração a qualidade das pessoas que vêm no meu cowork. Mas eu defini isso em algum lugar? Não, mas é que eu já sei que daqui a pouco eu não vou conseguir o A, então eu vou dizer para o B. Isso vale para a minha empresa também. Eu quero ser a maior empresa de consultoria financeira do Brasil. Como é que eu sei que eu vou chegar lá? Então não adianta eu ter um objetivo se eu não tenho claro o que é esse objetivo, se eu não tenho isso de forma tangível. Eu estou em algum lugar, eu tenho um objetivo. Esse objetivo é descrito em cima de uma meta. Eu tenho que ter caminhos para chegar lá. Quando a gente fala estratégia, parece uma coisa tão distante. Ah, mas eu tenho que... Cara, estratégia é como eu chego. Eu vou sair daqui, eu tenho um encontro com um querido amigo, colega e parceiro de negócio em Campinas. Eu tive que pensar antes. Como eu vou? Ah, então eu vou alugar um carro. Então eu aluguei um carro aqui. Eu estou aqui em São Paulo. Por quê? Porque eu sei que eu vou estar aqui e vou ter que ir para Campinas depois. E eu tenho espaço de 2 horas para isso. Isso é uma estratégia. Eu poderia fazer isso de ônibus, eu poderia fazer isso de qualquer outra forma, eu poderia fazer isso de Uber. A estratégia é que é o caminho que me leva a um determinado lugar. E aí, já falando do que eu vou dizer depois, eu adoro antecipar todos os slides. Eu avacalho tudo que eu faço aqui. Estrago tudo, não tem problema nenhum. Quando eu vejo que o caminho que eu estou indo está me levando para o lugar errado, por que eu continuo com esse caminho? Ah, mas André está falando da gente? Não, estou falando de uma empresa, só que uma empresa, como as meninas muito bem disseram pela manhã, é composta de pessoas. E muitas vezes o comportamento que a gente tem na nossa vida, a gente leva para a nossa empresa. Seja eu o dono do meu eu-presa, seja eu CEO de um negócio com tantas mil pessoas. Não interessa. Quantas vezes eu já conversei com empresários com uma estrutura grande que teimavam em determinado caminho que estava levando para um abismo. Mas porque estavam tão encantados com a própria voz, com a própria palavra, que acabavam indo para um lugar errado. A estratégia é um caminho, e caminho a gente muda. O que interessa é chegar em determinado lugar. Tecnologia, isso aqui não tinha, eu estou sempre mexendo nesse troço aqui. E por que eu trago nessa fase conceitual? Tecnologia, ela é maravilhosa. Não há como hoje a gente falar de qualquer tema sem falar em inteligência artificial. Não tem como. Eu posso fingir que não estou vendo o que está acontecendo. Mas ele está acontecendo. E eu vou trazer isso aqui dentro do planejamento, mas de uma forma clara. Depois eu vou dar até um presente aqui para quem está assistindo lá, para quem está assistindo aqui, ligado à tecnologia. Mas qual é a obsessão? E eu digo que é uma obsessão que a gente precisa ter nos nossos negócios quando se trata disso. Focar em resultado, gente. O ChatGPT ou qualquer outra ferramenta já é maravilhosa, só que eu ficar viajando ali, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Qual é o uso racional, qual é o uso inteligente da tecnologia para o meu negócio? É sobre isso que eu vou falar aqui. E aí, falar isso nesse contexto que a gente está, justamente de ferramentas que são acessíveis, de ferramentas que estão ao nosso alcance. Agora, qualquer um pega o celular, conversa com o ChatGPT. Aquilo que a gente olhava como uma ficção científica é a nossa vida. Então não tem como a gente não falar disso. A forma que eu estruturo essa palestra é através de passos. Por quê? Porque são práticos. Então vocês vão ver que ela é pensada assim. Eu vou dar passos para que a gente consiga construir um planejamento na real, cara, prático. Que sai daqui hoje, se quiser, senta aqui e já faz. E o primeiro passo, como eu disse antes, é saber onde é que eu estou.
Cara, aí já trava para muita gente. Ah, André, mas tá falando de empresa, assim. E eu tô falando de financeiro ainda. Não tô falando de planejamento, tô falando de financeiro. As pessoas não sabem quanto tem na conta do seu negócio. Eu não tô falando da vírgula. Eu atendo muita empresa que chega em um momento delicado, endividado. E uma das primeiras perguntas que eu preciso fazer é: qual é a sua dívida? Não sei. Cara, como é que eu vou resolver alguma coisa? Como é que eu vou traçar um planejamento se eu não sei nem quanto é que eu devo? Se eu não sei nem quanto é que eu tenho? Se eu não sei nem qual é o patrimônio do meu negócio? Aí eu vou dizer que eu quero ser a maior empresa de consultoria do Brasil em 2 anos e eu estou completamente endividado. Qual é a possibilidade disso acontecer? Zero. Ou 0, alguma coisa. É fundamental a gente entender esses dados, é fundamental que a gente entenda o nosso contexto de uma forma organizada, mas entender na real, gente. Entender na real. O que eu sou aqui? O que é essa empresa aqui, cara? Só eu, tá bom. O que é? Deixa eu ver aqui. Eu atendi negócio, Pô, negócios que não faturam pouco. E o dono não sabe onde tem conta. Eu não estou falando daquela corporação, óbvio que se eu chegar, o Gerdau, ele talvez não saiba todos os bancos que ele tem conta. Mas se eu chegar para uma empresa que fatura 300, 400 mil reais por mês, é importante que ele saiba um pouco. Qual é o relacionamento dele, quanto é que ele tem, qual é o meu tamanho. Empresários às vezes não sabem isso. E no pequeno é a mesma coisa. Não sabem, de novo, como que eu vou fazer uma projeção real se eu não sei onde é que eu estou? Então, assim, conhecer os números fundamentais é o primeiro passo para se fazer planejamento. André, mas eu estou pensando numa coisa futura. Esquece, vai dar errado se não souber o que está acontecendo. Vai dar errado. Eu assino embaixo do que eu estou dizendo. Aqui eu dou sugestões. Porque é fundamental que pelo menos a gente saiba quanto fatura, qual é meu custo, qual é a minha despesa, qual é a minha margem, o que eu tenho de dívida. É fundamental que eu saiba isso, independente do meu porte de negócio. Para em pé esse meu negócio de verdade. Eu consigo planejar alguma coisa, isso aqui paga a conta. Essa frase aqui eu gosto muito de falar. As coisas que a gente esconde, tem uma figurinha do problema, né? O problema é seu filho da mãe. Aí tá o problema aqui, o cara comendo, olhando pro lado, assim, o problema lá. Então, aí tu vai dormir e tá virando pro lado, o problema lá. Então, cara, uma hora esse troço cresce e toma conta. Não adianta, com dinheiro é assim. E o pior, o dinheiro do CNPJ chega no CPF um dia. Então, não saber o que está acontecendo, se a situação está difícil, que é mais ou menos quando a gente quer negar, é pior. Vai chegar. Vai chegar. Em todos os passos, esse material aqui vai ser disponibilizado, não se preocupe com isso, tá? Em todos os passos, eu tentei aplicar tecnologia de uma forma prática, porque essa é a minha proposta aqui. Então, vocês vão ver que todos os passos eu vou trazer um exemplo de prompt para usar em 2 ferramentas de IA que eu selecionei aqui. A primeira delas é o ChatGPT. Quem não tem o ChatGPT 5, não usou ainda, use. Use. Tá incrível. Incrível. Eu consegui fazer algo que eu brigava com ele pra caramba. Semana passada eu consegui, assim que instalou, que é ele me lembrar das coisas. Olha que legal. Ele me manda e-mail agora. André, revisou a apresentação lá do... Assim mesmo, revisou a apresentação do orgânico. Definiu a tua logística lá, porque eu tinha botado lá que eu não sabia como é que ia ser minha logística. Até sábado eu defini. Aí, definiu a tua logística sábado e me mandou e-mail, meio-dia. Com o computador desligado. Olha que coisa incrível. Então, o ChatGPT, eu sou fã do ChatGPT, uso pra caramba. Tento não viajar na maionese, uso para trabalho e uso focado. Quem quiser trocar ideia depois, uma série de boas práticas sobre isso. E aqui eu dei exemplo de um prompt. O que é um prompt? É algo que tu copia, cola lá, preenche com os teus dados e ele vai dar um determinado resultado. Eu fiz isso em todos os passos, tá? Porque eu sou muito preocupado que a gente faça coisas na prática. Então, isso é uma forma de todo mundo que está aqui, qualquer um, pode jogar isso aqui agora, hoje, no seu negócio e vai fazer esse troço funcionar. Eu vou avançando. Não se preocupe que no final eu dou um QR Code ali e depois eu passo todo esse conteúdo e mais um presente. Eu comento depois. Muito bem. Eu sei onde eu estou. Estou partindo do pressuposto que o primeiro passo já está dado. Eu já sei onde eu estou. O que eu preciso? Eu preciso estruturar isso de uma forma clara. Eu preciso entender de uma forma compreensível quais são os dados do meu negócio.
Tem um cliente muito querido, se estiver nos assistindo e se sentir mencionado, é você mesmo, que vem para a gente nesse programa que a gente lançou há alguns meses. E ele veio de um outro trabalho que ele fazia, acredito que de uma empresa competente, mas que teve um problema no trabalho. Qual era o problema? Eu não entendi no começo. E aí, a Lise, querida, se estiver assistindo também, um beijo, que trabalha na nossa equipe, me chamou e disse, olha só, ele tem os relatórios, mas não diz nada. Cara, coisa mais linda os relatórios, cheio de florzinha, pirotecnia, até dançava, eu acho. Devia ter umas 10 folhas, um monte de gráfico, bem bacana. O que diz isso? Não diz nada. Nada do que a empresa precisava ver. O que adianta isso, cara? Eu prefiro um papel de pão. Numa boa. Se você não... Cara, faz um quadro. Conheci um empresário que tinha tudo num vidro. Maravilhoso. Não entendia nada daqueles agarranchos dele, mas ele entendia. Tava todos os dados da empresa ali. Então, o primeiro ponto, gente, eu vou fazer um planejamento. Eu sei onde é que eu tô. Organiza esses dados de onde é que eu tô de uma forma legível para vocês mesmos, que vocês entendam. Não é o André. E se vocês contratei a SGE, que é minha empresa, ou a XPTO, e nós não fornecermos dados de forma legível, descontrate essa empresa. E as empresas, as consultorias, as assessorias têm que acrescentar e não dividir força. Eu não tem que fazer um curso de Excel para entender a porcaria do relatório que a empresa me mandou. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Aqui é a primeira, tá, Lu? Eu prometo para ti. Eu prometo que vai ser só 12, é só um exemplo, não precisa nem olhar o número, vale o mesmo para você que está aí. Fica aí, é só um exemplo de um mapa. Para que eu trouxe esse exemplo? Não precisa saber Excel, não. Eu só quero mostrar que pode ser simples, gente. O que entrou, o custo, a margem, a despesa, o resultado. Isso aqui, basicão, cara. Num negócio já diz muito. Tem empresa que fatura muita grana que não consegue enxergar a sua empresa assim. Pior, às vezes. Às vezes, a empresa que fatura mais, que deveria enxergar isso, é pior. Porque tem 314 relatórios que 220 pessoas fizeram, 4 sistemas. Isso aqui trabalha com... Não entendi nada. Não adianta para nada. Bota fora. Tá perdendo tempo. A ideia é mostrar que pode ser simples. Outro ponto, é óbvio. Confira os dados, né? Já aconteceu de planejamento. Está sendo executado. Aí, na metade do caminho, a pessoa diz, vai dar errado. Por quê? Porque estava errado. A gente não deve isso, deve o dobro. A gente não fatura isso. Eu esqueci de mencionar que tem esse outro CNPJ que a gente dá uma ajeitadinha aqui. Pô, cara, vou esconder de mim, cara. Pra quê? Bota na mesa. Volta a dizer, enxerga a sua situação, bota da mesa de uma forma clara. Entenda, prompt. O que é prompt? É uma forma de poder enxergar as coisas. Aqui eu trago uma outra IA, que eu gosto sempre de sugerir um troço diferente também para a gente sair da caixa. Quem não conhece Genspark, conheça. É bem legal. Conhece, querido? Bacana, né? Para fazer apresentação de resultado financeiro. Não entendo nada, André, disso. Tô com um monte de número, não consigo entender. Joga no Genspark, bota um prompt que nem esse, ou parecido. Ou diz, Genspark, eu preciso organizar esses dados que eu não estou entendendo nada. Bota o relatório lá e ele vai fazer uma apresentação como se fosse PowerPoint. É impressionante. E tem crédito gratuito. Aí você vai indicando um para o outro. Ele é uma versão, acho que é americana, não sei se você sabe, não sei se é americana do Manus, que ficou famoso aí. Isso aqui para mim não entrega nem metade do que eles entregam. É bem legal, sugiro. Então aqui eu também trago uma sugestão gratuita, limitada, quando gratuito, né? O preço é o mesmo do ChatGPT, para entender e desenhar como está acontecendo o seu negócio. Passo 3. Isso aqui é legal, cara. Modestamente, não se fala muito sobre isso quando se fala em planejamento financeiro. O que se fala? Entende a situação atual. Desculpa aí quem está em casa que eu estava falando longe do microfone. Entende a situação atual e já sai botando meta para daqui a 3 anos. Cara, quando a gente não fez isso até então, é muito difícil projetar o que vai acontecer no futuro. É muito difícil. Qual é a minha sugestão? Define os primeiros passos. Evoluções possíveis a curto prazo. Eu faturo 100 mil. Quanto é que eu vou faturar mês que vem? 105. Ou 100 mil. Tudo bem. É o que dá. Ou 90. Se é um período de baixa.
entender a realidade, projetar pequenos passos. Isso vai fazer com que rapidamente a gente entenda o que deu certo e o que não deu certo. E quando for fazer um planejamento com um prazo mais longo, acerte mais que erre. Infelizmente, digo para todos, a gente vai errar. Os primeiros planejamentos a gente erra sempre. Sempre. E a gente faz de novo, e a gente faz de novo, e aí a gente começa a acertar. Escreva suas projeções no mapa. Lu, é a segunda e acabou. A segunda e acabou. A mesma projeção que eu fiz, sim, a mesma, porque eu só peguei as médias desse exemplo que eu criei e disse, ó, se eu faturo em média 22, mês que vem vai ser 24, no outro vai ser 26, e aí eu vou transferir as implicações. É isso, tá pronto o meu primeiro mapa de planejamento financeiro. Simplão. Simplão. Precisa ser assim de jeito nenhum. Eu botei num jeito que ficou bonitinho na apresentação só. Mas entender o que está acontecendo e projetar passos curtos no começo. Sempre passos curtos. Por quê? Porque se eu projetar um passo longo, eu vou saber só daqui a muito tempo que o passo deu certo ou não deu certo. Monitora o resultado durante o período. No final eu vou falar de novo sobre isso, mas é porque é importante. Monitora o que está acontecendo. Ah, eu tenho um projeto lá na empresa, a gente tem um objetivo de vender 50 mil no mês, 500 mil, 5 mil, não interessa. Quando é que eu olho? Eu olho dia 1º do mês seguinte. Pra quê? Só para ficar doente. Só para ficar doente. Se eu vou vender, um exemplo bobo, se eu preciso vender 30 mil no mês, cara, eu vou olhar se no dia 1º eu vendi 1.000, se no dia 2 eu vendi 2.000, se for uma curva sazonal, porque não é assim normalmente. Eu vendo mais no começo, vendo mais... Eu entendo o que está acontecendo e vou monitorando conforme a banda está tocando. Não está dando? Parou. O que nós temos que fazer? Porque ontem não deu. Tem uma empresa muito querida, minha cliente há muito tempo, que trabalha com... É uma indústria de confecção de roupa. A gente teve um problema muito sério lá, que a gente não conseguia aumentar o faturamento. E quando aumentava, o resultado financeiro era ruim. E a gente entendeu que a capacidade produtiva estava abaixo do que podia. Ou seja, falando em português, ela produzia menos do que precisava produzir. Como é que a gente resolveu o problema? Ela me deu a notícia esses dias que a meta já foi superada e a gente já vai pular para outra meta. A gente começou, ela estava, sei lá, faturando 70, 80 mil, nós estamos indo para 200 mil por mês. Como é que a gente fez isso? Fracionou a produção dela em reais por dia. Minha briga com ela agora é que eu quero por turno. Ela está dizendo que não dá, mas ela sempre diz que não dá. Se estiver vendo, vai dar. O que é isso? Cara, tem que vender, sei lá, 90 mil por dia? Quanto é que tem que vender? Quanto é que tem que produzir? No caso dela é produção, porque ela tem demanda. Quanto é que é a produção hoje? Já é 1.000. Tá, divide isso pelo valor do produto que tu está fazendo hoje, pela calça. Ah, vai dar tantas calças. Cara, tu tem que produzir tantas calças. Tem que produzir tantas. Mas não deu. Cara, então tem uma coisa errada. Ou tu não está cobrando bem, ou está faltando maquinário, ou as pessoas não sabem o que estão fazendo. Tem que entender o que está acontecendo e avaliar resultado. Porque senão o que dá? Vocês falaram de burnout, adorei. Cara, chega no último dia, fica todo mundo louco, correndo atrás de um resultado impossível de alcançar. Impossível de alcançar, porque é impossível de alcançar quando tu busca coisa na última hora. Vários. De meta? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma meta. Pode ser do cowork, pode ser... Vou pegar do cowork. A gente tem uma meta de... Eu não queria pegar o lugar comum do faturamento, mas agora não me ocorre outra coisa. Tá, nós temos uma meta de faturamento no orgânico de X mil mês. Essa é a minha meta. Isso é claro, porque eu tenho um objetivo por trás disso. Eu tenho uma estratégia para atingir essa meta. Qual é a minha estratégia? Bem, eu vou fazer o evento, eu vou promover uma ação nas mídias sociais, tá tudo legal. Eu vou dar um exemplo bem parecido no final, até no caso real. Mas... Chegou no dia 20. A nossa curva está longe do que deveria estar. Eu não estou atingindo o faturamento. O que eu vou fazer? Nós estamos no 3º andar. Se atirar daqui não vai adiantar, vai só dar dor. É pior. Não adianta. Sentar e chorar vai ser ruim, porque no mês que vem vai ter que recuperar de novo.
Continuar investindo na mesma estratégia não deu certo até agora. Pode ser que dê, pode. O que eu faço? Eu vou pensar em estratégias diferentes. O que é importante? Eu estou monitorando todo dia. Eu estou vendo que não está dando certo. Eu transformei aquele indicador de faturamento, daqui a pouco, em outros indicadores. Eu transformei lá na loja de roupa o faturamento em camisa, em calça. Eu vou transformar aqui em mesa ocupada. Eu vou transformar aqui em horas locadas. Eu sei lá. Eu vou transformar no indicador que eu consiga mensurar. Não está dando certo, gente, é dia 20. E aí? Olha, pessoal, faltam 10 dias, a gente não está conseguindo alcançar nossa meta. Ideias. Eu vou trazer, inclusive, algumas aqui no final. Pô, tem aquele grupo de WhatsApp, vamos acionar. Vamos fazer uma ação. Vamos promover a hora grátis. Vamos promover o café. Comida é sempre bom, tá, Lizzy? Comida é uma... Às vezes eu vou em palestra interior, palestra do André e Galeta. Já vai ser um sucesso, não por causa do André. É, já aconteceu, pô. Então, ótimo. Então, Lizzy, e a tua pergunta é boa, e eu vou pensar em exemplos que sejam fora de faturamento também. Estabelecer meta e comparar o que está acontecendo. Vou dar um... É que vocês não têm muito insumos. Tem algum insumo que... O que vocês gastam muito aqui, Lizzy? Para atender? Não tem muita coisa, né? O quê? Me diz um exemplo, por favor. Maravilhoso. Vamos. Se me permite dar um exemplo, então eu vou trazer para o todo, mas um exemplo bem pertinente. Fiz o meu planejamento e disse que na minha despesa de... Como é que a gente pode chamar o papel higiênico, papel de mão? Como é que tu bota uma categoria para tudo isso aí? Insumos de facility. Eu vou gastar insumos de facility no orgânico, chutar um valor, tá? Não precisa... 20 mil por mês, tá? Vou gastar... Ok. O que eu vou fazer? Eu vou monitorar esse gasto. Eu tenho uma pessoa responsável por monitorar isso no meu time. Ah, mas não, a pessoa que está operando financeiro, ela tem uma categoria ali que ela já vai saber. Preciso comprar, ir no mercado comprar papel higiênico, papel de mão, não sei o quê. Só que, olha só, minha querida, venceu os 20 mil. Não tenho mais dinheiro. O que eu faço? Ah, mas precisa, não tem papel no banheiro. Então, minha querida, tu vai me dizer, o que a gente vai deixar de gastar esse mês para que a gente pegue a verba dessa conta e bote aqui? Porque eu tenho foco no resultado. Me oportunizou um exemplo bem bom e é bem útil. Gestão de orçamento, isso é um pouco depois, mas já vamos adiantar. Gestão de orçamento é isso. Eu estou acompanhando o que está acontecendo e estou fazendo adequações, porque o que me interessa no final? O resultado final. Se eu gastei com papel higiênico ou se eu gastei com café, é bacana para a pessoa que está vindo aqui, mas o número lá embaixo tem que me dizer alguma coisa. Respondi um pouco, então, assim, legal, então tá, que bom, Liz. Monitorar resultado e tomar atitude. De novo, não vou ficar lendo isso aqui porque é um saco, tá? Vocês vão ter acesso aqui. Um prompt também para ajudar a criar plano de ação. O que é plano de ação? O que eu preciso fazer? Olha só, chat, eu estou aqui com o orgânico, a nossa meta de facility é tanto. E está aqui o nosso plano, e está aqui a verba que a gente botou para gastar de tanto. Só que precisa comprar papel, não tem. E não tem mais dinheiro. O que eu faço? Cara, pergunta, vamos pensar junto. Importante, eu vou pegar o que qualquer inteligência artificial disser e vou sair fazendo, não, porque eu não sou louco. Isso aqui é uma ferramenta. Por favor, gente. A gente vê umas coisas no piloto automático por aí que chegam a ser assustadoras. Gente, sei lá, postando coisa que não está vendo que aquilo ali foi criado porque não teve alguém que leu aquilo ali. Então, não, né? É uma ajuda, é um apoio, merece um senso crítico, por favor. Tem que ter um penso por trás desse negócio. Olha só, eu já sei onde é que eu estou, já comecei a estruturar, já vi pequenos passos, eu tenho que começar a entender como é que eu vou atingir ainda esses pequenos passos. Aí, por isso que eu adiantei um pouquinho da resposta. Um ponto muito importante aqui, gente. Entender caminhos que estejam de acordo com a minha realidade. Não é a tua realidade. Ao inverso também. Não é a tua realidade. Mas, André, tu tem uma empresa de consultoria, a Lu tem uma empresa de consultoria, faz a mesma coisa, mas de jeito nenhum. Se dá certo para mim, pode não dar certo para ela. Legal a gente trocar, maravilhoso. Maravilhoso. Eu pertenço a um grupo de consultores nível Brasil. A gente discute um monte de estratégia bacana. Aprende muito com o outro. Cada um tem seu caminho.
Cada um tem seu caminho. Tanto que a gente tem um monte de consultor financeiro. De consultor financeiro não tem problema nenhum. Pô, tem demanda para todo mundo. Então é maravilhoso. Mas a gente tem que entender o nosso tamanho. Não adianta eu querer ir de barco para Campinas depois. Posso querer, eu não vou. Eu sei que puxa um reboque. Então não adianta definir estratégias que não estejam adequadas. Eu vou dar um exemplo depois disso. E aí eu trago aqui, de novo, né? Foco na prática, gente. Exemplos práticos de estratégia, porque isso aqui fica com vocês. Aí é algumas. Cara, faturamento. Poxa, preciso aumentar o faturamento do meu negócio, não sei o que fazer. Preciso aumentar o faturamento do orgânico. Poxa, o que eu faço? Faço um evento, pego gente diferente, transmito. Legal, legal. Eu tenho uma cliente que eu vou citar depois como exemplo, como outro exemplo, que ela fez algo formidável. Ela abriu a loja dela para outras marcas. Ela tem uma loja de roupa que cresce cada vez mais, porque ela é incrível. A loja é incrível e a pessoa é incrível também, uma empresária fora de série. E ela abriu a loja dela. Ela vende roupa feminina. Poxa, você vende acessório feminino? Vem vender aqui. Tá, mas quanto é que tu me cobra? Sei lá, percentual baixinho. Vem vender aqui. Poxa, olha que legal. Eu tô trazendo os clientes dele para minha loja. Eu tô dizendo para minha cliente que eu tenho um produto diferente. E eu tô dizendo que eu sou referência no mercado, as outras lojas estão vindo para dentro da minha. Tu tá vendendo num lugar diferente, tu tá vendendo para meus clientes, é bom para todo mundo. Para cliente, maravilhoso. Tá indo num lugar só que ela já conhece, que ela já gosta, tem um coffee break, comida sempre, né? Tem um coffee break, tá ali uma espumantezinha, maravilhoso. Eu sou fã de comida, por isso que eu falo, pô. Quando tem o galeto depois da palestra, eu sempre fico. Pô, sou bobo, né? E quando não fico, eu ainda dou uma. Será que dá só para provar? Parcerias são uma estratégia maravilhosa para incrementar faturamento. Cara, eu venho de uma terra, e olha, todos meus conterrâneos, me desculpem, mas é verdade, em que é todo mundo aqui, cara. É impressionante. É impressionante o que as pessoas poderiam se ajudar mais e às vezes não se ajudam. Eu já tentei fazer projeto coletivo lá. Quando é do meu segmento, então, os caras só vão se matar na reunião. Que não tem menor sentido. Menor sentido. Aqui a gente está no meio do caminho. Vou dar uma outra terra, dar um abraço para Salvador. Aí tem um monte de cliente na Bahia. Amo a Bahia. É da Bahia? Estão tentando me levar para lá, mas eu tô. Ah, a Bahia é outro jogo, cara. É impressionante. Chega numa mesa, tu é concorrente teu e vocês dois estão trocando ideia, cara. É incrível aquilo. Eu amo esse lugar, eu amo essa mentalidade. Amo o Rio Grande do Sul também por uma série de outros motivos. Mas agora, essa mentalidade mais fechada que o gaúcho tem, pô, vamos melhorar isso, né, gente? Aí. Não é legal. Não é legal, a gente não precisa. Então, parceria. Gente, produtos especiais. Vou fazer uma collab. Olha só que legal. Olha, eu tenho um produto, vou fazer com essa pessoa que tem um produto diferente. Vamos fazer um produto junto, vamos compartilhar. Fala numa live minha. Eventos. Canais digitais, eu estou batendo grupo de WhatsApp. Eu tenho uma cliente muito querida que fez um grupo de WhatsApp que deu tão certo numa venda que ela fez, que ela fechou o grupo na metade. Eu comecei a rir, porque a mulherada começou a botar para comprar. A mulherada e eu, porque eu adoro os produtos dela. É uns sabonetes artesanais, ela vende uns produtos assim, mas vende em alta demanda, bastante mesmo. E ela inventou de pegar uma ponta de estoque lá e botar. Ela nem anunciar o produto, todo mundo, eu quero. Daqui a pouco ela fechou, pá! Eu tô enlouquecido aqui. Ela e 3 meninas lá, disse, cara, que maravilha, resolveu o problema. Então, olha, ideias. Eu vou passar para não ficar cansativo aqui. Pô, eu tenho problema de custo. Cara, será que o meu custo é adequado? Será que eu não posso revisar? Será que eu não posso revisar meu produto? Será que o meu produto não pode ser pensado de uma outra maneira? Será que tudo aquilo que eu estou achando que é maravilhoso e estou gastando uma fortuna e está aumentando o preço do cliente é preciso mesmo? Ou é só eu que estou vendo valor e meu cliente não está nem dando bola para isso? Por muito tempo, nos primeiros anos de consultoria, eu pensava que a minha entrega era uma. Eu estava crente, juro para vocês, eu estou com 48 anos, faz bastante tempo, 30 anos. Eu tinha, né? Não faz 30 anos. Eu tinha em torno de 30 anos quando comecei com esse negócio. Primeira coisa que eu fui fazer, eu já tinha, tô há 32 na área financeira. Primeira coisa que eu fui fazer, 200 planilhas, mas uma maravilha. Uma planilha, que abre aqui, gráfico, ninguém nunca pegou aquela bosta.
Porque o cliente está, desculpem, gente, o termo, cagando para minhas planilhas. O cliente quer saber o resultado dele, o cliente quer ter alguém que diga, minha querida, daqui que eu estou te dando a mão, vamos junto. Eu entendo aqui, ó, o que está acontecendo com o teu número. É isso que o cliente quer. É isso. O cliente não quer uma planilha financeira, ele quer clareza no número dele. Ele quer parceria. Ele quer saber o que está acontecendo na empresa. É isso que o cliente está procurando, não é planilha financeira. Então, eu fazia um produto errado. Quantas vezes eu estou falando de novo exemplo de serviço? Eu vou ficar procurando, tá, Liz? Exemplo de serviço. Quantas vezes a gente agora, na indústria ou no comércio, vende produtos errados? Eu dei o exemplo da Semijoia porque eu atendo um bom número, já atendi um bom número de empresas semijoias, por sinal, um baita negócio. Muito legal. Que tem um problema seríssimo de estoque. Por quê? Porque os donos, e normalmente são as donas, que são as compradoras, que é um problema, não deveria ser, são apaixonadas pelo produto. Aí compram uma trezébia de coisa lá que não vai vender. E aí uma empresa que poderia ser extremamente lucrativa não é, porque não tem uma boa gestão de estoque, porque não tem uma boa gestão de custo. Gestão de custo é fundamental para ter resultado. Eu digo muito na consultoria. Se o meu trabalho for só dizer para você vender mais, tem alguma coisa errada no meu trabalho. Não posso. Eu tenho que entender o negócio como um todo. Tem muitas outras formas da gente ter melhor resultado, além de vender mais, que vender é essencial. É óbvio, não existe negócio que não venda que para em pé. Mas não é só isso. Despesa. Agora que eu vi que tem uma cueca, que eu vou entender por que tem uma cueca na revisão de contratos. Ó, Vitor, isso é culpa tua. Mas que seja revisão de contrato de fornecimento de cueca, retorno de mídia, retirada, estrutura, seja lá o que for. A culpa é tua, Vitor. Eu sei que não foi tu que fez, mas eu tenho que botar a culpa em alguém. Gestão de resultados, gestão de planejamento é olhar para essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Eu volto a dizer. E aí vem um encontro que a Liz havia me perguntado antes. A gente vai vendo que o resultado não está chegando conforme aquilo que a gente planejou. A gente tem que olhar para isso aqui. E isso é o que acontece com o grande gestor. Vou dar outro exemplo do Gerdau. Eu admiro muito a história deles, né? O Gerdau, em determinado momento, disse que olhava 3 números da empresa. Não sei quais são os números, mas olha o tamanho da empresa dele, ele olhava 3. Mas o que acontecia? Por trás disso, né? Esse aqui não tá bom. Aí tá, então me mostra agora por que agora, e aí ele vai aprofundando onde ele precisa. É isso aqui que eu estou falando. O resultado não tá legal, não. Então eu vou olhar o meu gasto de facility, eu vou olhar meu contrato de cueca, eu vou olhar meu faturamento, eu vou ver o que está acontecendo no meu negócio. De novo, testa depois, Liz, e me avisa no teu exemplo. O que não está acontecendo que deveria estar acontecendo? Então eu vou jogar isso. Vou usar a IA para pensar comigo, não por mim. Para me facilitar. Como eu digo para o meu filho, é mais que isso, eu só vou fazer uma simplificação. Quando ele fala do videogame, que é o centro do mundo, eu digo, cara, isso é um brinquedinho. Não é o teu mundo. A IA é maravilhosa. Maravilhosa. Vai ajudar muito. Alguém comparou ela, não sei onde é que eu ouvi, a Revolução Industrial. Não sei se vai ser mais ou se vai ser menos que isso. Não posso dizer, não tenho essa percepção. Mas agora, ela é algo para nos ajudar. Ela não pode comandar as minhas ações. Porque senão eu vou botar no piloto automático e eu vou bater o carro. Para onde que a minha empresa vai? O cara vai falar de onde a empresa vai no final da palestra quase, claro. E é por isso que o planejamento não funciona. Porque a gente começa por aqui. Porque a gente começa pelo fim. A gente precisa saber tudo que eu falei antes para saber onde é que eu estou indo, para onde que eu tenho que ir, para onde ele deve e para onde ele pode. Eu quero ser uma empresa de consultoria da América Latina, não tenho essa pretensão, tá? Mas eu quero ser uma empresa de consultoria da América Latina em 6 meses. Eu não vou ser. Eu não vou ser. Porque não tem como. E se tem, o custo disso eu não vou pagar. Por uma série de coisas, de dinheiro, de tempo, de saúde, eu não quero ser. Então, onde que eu devo ir e onde que eu posso ir? Respeitando aí uma série de coisas, inclusive meus valores pessoais. Então, isso é fundamental. Fazer uma coisa que esteja alinhada com o que é viável, com o que é possível. Quais são os reais objetivos do teu negócio? Do teu negócio. Não é do outro, é do meu negócio. Isso, obviamente, vai estar ligado, quando eu sou o dono, aos meus objetivos de vida. É óbvio. É óbvio que tem que estar ligado.
Eu saber onde eu vou é saber onde minha empresa vai. Eu saber onde minha empresa vai também vai falar sobre onde eu vou. Os objetivos estão alinhados entre os sócios. Essa pergunta, ela é bacana, né? Quantas vezes a gente vai deixando? Eu pretendo logo ter um livro publicado e um dos capítulos desse livro vai ser sobre sociedade. São fatos comuns que acontecem no dia a dia das empresas. E essa questão do sócio, da comunicação entre sócio e do alinhamento de objetivos é fundamental. O problema é que a gente, como tu falou muito bem, Lu, em determinado momento, tu colaborou também pela manhã, a gente às vezes não fala do que sente, do que pensa, e eu estendo mais. Aí quando a gente sabe que vai dar confusão, não fala mesmo. Deixa quieto, por que eu vou mexer com o troço? Eu tô ciente de que ela quer ir para lá e que eu quero ir para lá, mas tá bom assim, né? Pra que eu vou mexer? Da M. Se é o caso de alguém aqui, por favor, converse com os seus sócios. Onde é que você quer chegar com isso? Cara, esse tipo de relacionamento, ele não precisa ser eterno. Ele é importante enquanto ele existe. Ele não precisa ser do jeito A ou do jeito B, ele é do jeito que seja legal para vocês. Então, se tu sabe que a tua sócia, que teu sócio quer ir para lá e tu quer ir para lá, tem sentido a gente continuar junto? Tem. Não? Tá, então não. Se não tem, não tem. E se tem por um tempo, tem por um tempo. E se tem a vida toda, vai ter a vida toda, ótimo. Mas conversar. De novo, cara, planejamento é vida real. Eu não posso traçar um objetivo e eu ter a pessoa do meu lado traçando um objetivo completamente diferente. Isso eu já falei, de entender onde a empresa está e traçar objetivos que estão relacionados a isso. Eu não vou ser a maior empresa de consultoria da América Latina em 6 meses. Eu não vou ser. Eu sei que eu não vou ser. Então eu tenho que saber disso. Ah, eu quero ser? Tá, quando? Daqui a 10 anos? Não quero ser. Mas se eu quero, o que eu preciso fazer para isso? Tenho meus objetivos. Aqui eu estou só reforçando o que eu já disse. Quais são as metas que vão transcrever esses objetivos? Eu quero ser a maior empresa, quero ser o maior coworking do Brasil. Vamos começar por São Paulo. Quero ser o maior coworking de São Paulo em 5 anos. Eu já estou dizendo. Ó. Então, o que é ser o maior? Ser o maior é ter faturamento de tantos milhões, é ter tantas unidades, é estar presente em tantas cidades, é ter uma taxa de ocupação de 85%. É isso? É isso que é ser o maior. Então tá. É isso que eu quero. Ok? Que é diferente de dizer quero ser o maior simplesmente. O que é ser o maior? Quando que você vai chegar lá? Aqui eu falo um pouco sobre meta e depois eu vou dar um exemplo. Até vou passar um pouco para isso. Porque aqui esse conceito é um conceito que eu trago. Eu não gosto de usar termo técnico em palestra porque eu acho um saco. Mas assim, em resumo, meta, smart, blá, 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 todo mundo bota no Google, vai ver o que é isso aqui. Mas assim, quer dizer que as metas têm que ser reais. Quer dizer que as metas têm que ser algo tangível. O que é tangível? Concreto. Não pode ser uma loucura. E que tem que ser alcançáveis. E aí o ponto para a gente ser o maior coworking de São Paulo é a gente entender quais são os passos para isso acontecer. E remete àquilo que eu trouxe lá no começo. Minha meta é faturar 300 mil com lucratividade mínima de 20% até dezembro de 2026. Fica esquisito aqui, mas é por ordem de raciocínio, não é por ordem de tempo isso aqui. Se a minha meta é essa, então para junho de 2026 eu tenho que faturar 250 e ter um lucro de 18%. Então para dezembro eu tenho que ter um faturamento de 200 e ter um lucro de 15%. Eu vou pegar a minha meta distante e vou quebrar ela em pedaços menores. De novo, um prompt para nos ajudar a fazer isso, para nos ajudar a traçar metas e objetivos claros com o uso da IA. Isso aí, fiquem tranquilos que vocês vão ter o acesso. E aí, para começar a concluir a nossa fala, o pulo, que não são mais passos, aí já é um pulo, que na minha opinião, junto com a análise inicial que não é feita no momento atual, é o outro ponto que faz o troço dar errado. Falta de monitoramento. A gente bota a meta na gaveta e espera que ela aconteça. Agora não é na gaveta, mas é no computador. Acompanhar, eu botei por querer o mesmo slide ali, porque é para... Cara, a gente faz um desenho de um objetivo. A gente faz um desenho de uma meta e nunca mais olha esse troço. Não serve para nada. E aí serve o exemplo que eu te dei, Lise, e serve qualquer exemplo. Acompanhar o que está efetivamente acontecendo e corrigir rumos à medida que isso vai ser necessário. Eu vou passando, porque isso tudo aqui eu já falei. Isso é importante. Qual é a rotina de monitoramento disso? Mas ainda é só eu. Tá bom.
Toda sexta-feira tu olha teus números, tu vê quanto está distante da tua meta. É eu e mais um, é eu e mais 50, é eu e mais 200. Você olha com o seu gestor, o que está acontecendo? Você orienta o gestor ou a pessoa para o que pode fazer caso não aconteça, porque daqui a pouco a pessoa está perdida ali. É um mar de ações que a gente tem que fazer no dia a dia dos negócios, que se a gente não para um minuto e vê o que está acontecendo, não vai olhar nunca. E aí vai chorar, depois de um período vai dizer que não aconteceu. Por quê? Porque o mercado é tal, porque choveu, porque fez sol, porque não sei o que. Cara, vai chover, vai fazer sol, vai mudar o político, vai mudar. Cara, vai acontecer, não interessa se é A ou B. Vai acontecer e vai interferir. Eu tenho que entender o que está acontecendo e agir de acordo com isso. É isso, né? Avaliar durante a jornada, não avaliar no final. Mudar o que precisa ser mudado. Não está dando certo? Muda. Vou dar um exemplo aqui. De novo, uma aplicação do Genspark aqui, sobre entendendo se as estratégias estão dando certo ou não, e a avaliação disso. Depois que vocês usarem isso aqui, se quiser me chamar nas redes lá e dizer se funcionou ou não, pode me xingar. Não tem problema. A gente vai trocar uma ideia. Vou trazer aqui poucos casos reais e vou encerrar a nossa conversa aqui. E esses casos são muito ricos para mim, porque eles são recentes e de empresas que eu atendo e que falam muito sobre isso que a gente está conversando. O primeiro deles é a meta do lucro zero. Uma indústria que faz roupas especiais, como é um segmento que não tem muita gente, eu não vou identificar tipo de roupa, mas é uma indústria que fatura 500, 600 mil por mês, faz roupas especiais, veio falar comigo no ano passado, porque estava uma dívida altíssima e estava pensando em fechar as atividades. No final do ano, eu tive a oportunidade de encontrar essa pessoa num evento. E é emocionante, eu me arrepio, porque ela me abraçou e chorou, porque o lucro dela tinha sido 0, alguma coisa. André, a pessoa vem te abraçar e chorar porque não sobrou nada? Claro. Porque o problema era um negativo desse tamanho antes. Foi gigantesco, maior do que eu pensava, até porque minha projeção era 2 anos. O segredo, nesse caso, não tem problema nenhum em falar, as compras. Ela controlou as compras, foi só aí que a gente trabalhou. Fez um orçamento, tá? Mas o negócio fundamental foi compras. Então, a meta pode ser algo simples. A meta não significa dizer boa tarde. Estamos recebendo visitas aqui, por isso que eu dei boa tarde. A meta pode ser algo simples, não precisa ser a melhor empresa, o mais rico. A meta tem que ser algo simples que tenha a ver com a minha realidade. E aí vem o segundo caso, que é da grama do vizinho, que é maravilhosa. A grama do vizinho é sempre linda. Um outro caso de uma empresa, essa já faz 1 ano e pouco que eu estava atendendo, e ela veio me dizer, André, vou mudar a nossa estratégia, vou fazer isso. E eu me apavorei. Alguém falou, foi a Lu de vontade de ir no banheiro, me deu vontade de ir no banheiro quando ela falou isso aí. Dizer, mas por que você vai fazer isso, minha querida? Porque a fulana, que é uma empresária reconhecida, me disse que fez e que está rica. O que ela não sabia, isso é um caso real, é que eu atendo a fulana, que está quebrada, que a empresa é mantida com outro capital que chega todo ano. E que ela realmente aplicou uma ideia parecida, que não era bem aquilo que deu errado. Olha o risco de tu ouvir uma pessoa. E eu não posso dizer isso, né? Não. Mas eu consegui convencer, mostrando o número, que a ideia não era boa, graças a Deus. Olhei a grama do vizinho, eu não sei se aquela grama, aqui é a figura de uma grama artificial. E é muito comum, gente. A gente é muito... Como nós somos sós, enquanto empreendedores, muito sós. E sucessivo a um monte de coisa. A gente leva porrada, comemorar uma coisa, que bom, porrada. A gente fica louco para achar uma fórmula mágica. Louco para que alguém diga alguma coisa, só que não tem. Não tem. Então, a grama do vizinho é um problema seríssimo. A gente investe, acho que 20% do nosso tempo na empresa resolvendo isso. Mudança de planos. Ela é até parecida. Essa minha cliente, essa aí até daria para falar o nome, porque ela é incrível e é só exemplo bom. E tem a loja de roupa. Essa mesma que abriu a loja para fazer as parcerias que eu mencionei. Eu tive uma reunião, não fui eu que tive a reunião com ela, mas a gente teve uma reunião com ela, dia 26 de março desse ano, me lembro. Depois a gente comentou o caso. E ela tinha atingido 40%, 45% da meta de faturamento do mês. Pô, que pena, né? Não vai dar. A resposta dela, real.
Ué, por que hoje é dia 26? Essa doente dessa guria fez uma live de 6 horas e atingiu quase 100% da meta, deu 90 e poucos por cento da meta. Em 4 dias, ela recuperou metade do faturamento de um mês. O que ela fez? Ela mudou a atitude. A tempo. Pô, podia ter feito antes, né? Podia. Mas fez. Mas fez. É louca, me manda mensagem depois. Ah, deu aqui, eu tô desculhambada. Cara, maravilha. Eu adoro ela, cito ela muito de exemplo. Porque é uma empresária incrível. Que teve um momento muito difícil na pandemia. Muito difícil. O faturamento era 20% do que é hoje. Ela tem indústria, loja. E passou, cara. Porque passa. Passa. Com atitude, né? Outras situações que acontecem. Colocar meta aleatória. Eu quero vender 100 mil, quanto é que vende 5? Desculpa, quem é que disse? Alguém avisa, não vai dar. Número invisível, aquela dívida que eu não quero enxergar, e aí eu não consigo alcançar o resultado. Confiança no acaso. Cara, eu conheci um empreendedor, ainda quando eu trabalhava como responsável na empresa dele, que era sempre no mês que vem, o fulano vai pagar e aí vai ser resolvido o problema. Um dia eu fiz a conta, o fulano devia, sei lá, 5 mil, o cara devia quase 5 milhões. Esse cara não vai. A grande surpresa no final do túnel normalmente é um trem, não é uma luz. Ah, porque vai chegar no mês e vai dar um jeito. Não vai ser, vai ser atropelado, querido. Não vai nada, tu tem que resolver no dia a dia. Tem que resolver no dia a dia os BO. Como é que a gente faz isso lá na empresa? Eu falei para vocês, não vou fazer CTA longo aqui, porque não é ideia, não é fazer pitch nenhum. Eu falei do programa que a gente faz e, sobretudo, até vou mudar o roteiro aqui. Trazer da minha experiência mesmo. Como forma de compartilhar essa mudança de estratégia. Lembrem do que eu disse. Eu comecei fazendo planilha financeira. Hoje a gente faz isso aqui, cara. Olha só, eu não botei aqui nada. Gente, nada de técnico. A gente revisa a compra, revisa o valor de estoque, cria indicador, mapa. Tudo isso aqui, tudo aqui, tem um monte de coisinha aqui, tudo a gente faz. Mas o que a gente faz, gente, é isso aqui, é atenção, é foco no resultado e disponibilidade. É estar junto com o empresário, porque a gente é só. Quanto antes a gente descobre isso, que a gente precisa ter os dados para começar a ter resultado e precisa ser coerente com esses dados, mais fácil a gente chega onde a gente quer. Gente, material. Isso é para fazer surpresinha, eu sou péssimo nisso. Isso é para fazer assim, ó. Gente, o material. Tá, eu não vou fazer. Então, o material tá aqui. O que vai ter aqui? Vocês vão entrar lá, tem o formulário. O Vitor, até amanhã, tem que chamar todo mundo. Ó, não te esquece. O Vitor, como está se comprometendo aqui, até amanhã, vai mandar, ele é um querido, vai mandar assim. Vai mandar essa apresentação e vai mandar também, para quem tem a versão paga do GPT, um robô que vai ajudar vocês a fazer o planejamento financeiro. Tá? Tem que ter a versão paga, porque a versão gratuita não roda. Ah, mas André, quanto é que é? Não é nada. É um presente meu para vocês, é um robô que eu fiz. Não tá lendo? Ué. Por causa da TV, gente. Então bota aqui, ó, depois, ó. Vou deixar aqui, ó. Tá? Pega aqui, porque eu testei antes isso aqui. É por causa da TV da imagem. Vocês não vão conseguir puxar daqui, pô. Não, né? Vamos ali depois. Liz, tu dá um minuto para eles tirarem a foto ali, Liz. Só eu podia, não, nem vou tentar dar zoom porque vai cortar igual. Isso. Tá, preenche. Cara, o Vitor é 10. Em um dia ele manda para vocês tanto o GPT. Vitor, o GPT eu vou te mandar, porque essa hora ele tá apavorado. Que GPT é esse? Esse é um novo, calma. E como esse material é em PDF, tá? Para quem não conhece GPT, é um negócio que tu abre no chat, vai apertar um botão e aí vocês vão ficar brigando com ele lá. Gente, eu quero agradecer muito